Boa tarde, professor. Aqui quem fala é a Tuíla. Estarei gravando o primeiro vídeo do projeto final. É consiste o funcionamento do motor. Temos um programa Mega Degrau Escada. Aqui, toda vez que o sinal cruzar o zero crossing, ele mandará o triac dará o start para a lâmpada começar a acender. Ela vai acender de forma gradativa, como o senhor pode acompanhar pelo osciloscópio, aonde ela começa até ficar no seu pico luminoso maior. Depois ela volta, ela vai descendo, reduzindo o brilho até ela ser desligada novamente. Por que isso? Pois para fazer o condicionamento do motor, é para que seja evitada a queima do mesmo, visto que se o motor for acionado de uma vez, a subida de descida de corrente alta, isso trará uma diminuição no tempo de vida útil do motor. Então, ele acender gradativo e voltar o desligamento gradativo, isso conserva a qualidade e o tempo de uso. Professor, então, dando continuidade aos vídeos, agora nós estamos gravando, eu estou gravando a parte onde a gente usou o PT100, né, que ele tem o PT100 tem dois comparadores, onde os dois amplificadores vai estar comparando a temperatura da água do boiler e a temperatura da água do tanque. Mas o principal é saber a temperatura do tanque de mistura do substrato, e é muito importante que essa temperatura ela esteja entre 37 e 40 graus para que os micro-organismos que compõem o substrato não morram. Aqui nós estamos mostrando o COM do Arduino, que ele registra a temperatura, a data registrada, o dia da semana em segundo e a hora. Aqui tem a montagem que a gente fez em Arduino, né? Com toda a conexão com o RTC, né? Porque é o RTC que é o Real Time Clock, que é o que manda em tempo exato. E aqui nós temos o PT100 mais os dois comparadores. E nós utilizamos o PT100 de 2 fios. Aqui está a parte que a gente usou no servidor WeberTime, que a gente fez um programa no Arduino que tinha o intuito de mostrar qual os horários que ele estava medindo a temperatura através do PT100. Ou seja, se o medidor aqui no PT100 registra às 7h12, ele vai registrar lá no servidor este horário, certo? E essa informação ela é pega através a informação que está sendo indicado para a porta digital do RT100. Explicando um pouquinho do que foi feito no nosso código, primeiro nós definimos os pré-requisitos para o funcionamento do código. A partir disso, a gente definiu as configurações iniciais, que a gente precisava usar o Ethernet, tudo, visto na filmagem que o Vinícius mostrou ali, que a gente usou tudo certinho, o Ethernet com o Arduino, o RTC está conectado nele, e o fio de cabo de rede que veio através do modem. A partir disso, a gente criou a página para responder a requisição do navegador, que a gente já mostrou lá, que é onde ele mostra qual o horário que foi registrado a medição da temperatura. Depois a gente mostra o tempo de atualização da página para que o horário possa ser mudado. Agora mesmo está 7h13. E através disso foi usado a estrutura do HTML, que passa as informações, conecta com o navegador, com a página. E por fim, a gente definiu o título da página, que a gente colocou como servidor WebTimer, e explicando certinho aí, tá a entrada digital, a data que é hoje, o dia da semana, o sábado e as horas. Aqui eu vou estar falando sobre o cálculo e explicação do ciclo de máquina do processador utilizado. Um clock de instruções associado à CPU tem-se um pré-scaler que pode configurar em quantas vezes vai ser dividido o ciclo externo. Pode ser utilizado para o clock interno, que é de 8 MHz dividido por 8, logo o ciclo de máquina é de 1 microsegundo. Se utilizarmos o ciclo de máquina sem selecionar o pré-scaler, tem-se 16 MHz dividido por 8, que é igual a 2 MHz, ou seja, 2 ciclos de máquinas por segundo, que é o mesmo que 0,125
milissegundos. Aqui tá uma imagem que a gente pegou do datasheet do Atmega 328 do Clock. Bom, professor, o próximo é mapeamento de memória interna de processador utilizado, incluindo registradores. O mapeamento de memória é utilizado para acessar registradores de home controlador que pode ser realizado em memórias diferentes. Existem algumas técnicas de mapeamento, como densidade do código, tempo de execução, eficiência, portabilidade e grau de configuração. Mapeamento direto pode ser feito por direto, ponteiro, estrutura de vetor, estrutura, vetor de ponteiro, e assim cada um diminui a densidade do código em relação ao outro e acrescenta um tempo de execução, ou seja, isso diminui a eficiência em relação um ao outro. Um periférico interno é composto por um ou mais registradores, pode ser composto por entrada e saída. Cada nome, o endereço de registrador de memória está relacionado ao endereço de memória que seja 8, 16 ou 32 bits, como o professor pode ver aqui nessa imagem. A menor unidade de armazenamento é o bit, que pode assumir somente dois estados, 0 ou 1. Os registradores periféricos são mostrados sempre no datasheet, onde é o mapa do espaço de endereçamento. O Atmega 328 tem 32 bits, então para configurá-lo basta multiplicar 32 por 2 elevado à quinta, que é o mesmo que 100 mil em binário. Isso quer dizer que é só o bit 5 está ativado. E os registradores ES nas 64 posições seguintes, com o ex-RAM, começando no endereçamento 0/60. No microcontrolador não tem pilha nem no seu ponteiro SP. No AVR, a pilha reside na memória RAM e o seu ponteiro são os registradores de ES. O Atmega 328 tem arquitetura Harvard, usando memórias e ferramentas separadas para programas e dados. Como eu disse mais cedo, os periféricos internos eles podem ser mapeados em memória ou periféricos isolados, que é in ou out. Aqui eu tenho outra imagem que mostra que o Atmega 328 tem uma boa pinagem de sistemas periféricos. Por fim, explicar se o nosso microcontrolador ou microprocessador utilizado é RISC ou CISC. Bom, nós utilizamos o microcontrolador Atmega 328, ele é do tipo RISC, que é uma arquitetura de processadores que lidam com um conjunto de instruções caracterizadas por uma quantidade reduzida e direta de funções e não possui microprogramação, sendo que as instruções são executadas diretamente pelo hardware, tornando-a como baixo nível de complexidade.